Olá, sou o professor Juliano, sou professor de matemática, também sou professor alfabetizador e hoje estamos aqui para falar sobre a linguagem matemática na educação infantil. Bom, como sugestão de leitura, vou deixar para vocês situações escolares que o professor pode usar para ensinar números, da Constance Camille. Antes disso, vamos falar um pouquinho quem foi Constance Camille. Constance Camille ela foi aluna, né, do mestre Piaget, e ela estudou como foi que se desenvolveu o processo de aquisição numérica nas crianças da educação infantil. O objeto de estudo dela foi justamente as crianças de 0 a 6 anos e como que se consolida esse processo de aquisição numérica e a relação entre número e quantificação. Tá? Já dentro da estrutura da semana, o nosso fórum de discussão vai ser sobre as concepções de aprendizagem e as descobertas que vocês farão no texto de apoio. A gente pode chamar, né, de sujeito epistêmico aquele que protagoniza o papel central do modelo piagetiano, pois a grande preocupação da teoria é justamente desvendar os mecanismos de processo de pensamento, né, do homem desde o início da sua vida. O como que ele aprende, o como que ele se desenvolve dentro desse modelo piagetiano. Nesse sentido, a compreensão desses mecanismos, né, de constituição de conhecimento, de pensamento, de evolução, dentro da concepção do Piaget, equivale à compreensão dos mecanismos envolvidos na formação do pensamento lógico-matemático, que é o nosso foco de estudo durante esse módulo. E como lembra Latter, a lógica representada por Piaget, né, a forma final do equilíbrio das ações, é um sistema de operações, ou seja, de ações que se tornam reversíveis e passíveis de serem compostas entre si. Simplificando, toda ação ela vai ter uma reação, e para que exista aprendizagem tem que ter um equilíbrio. Toda vez que a gente introduz um novo conhecimento, é preciso ter um desequilíbrio no ambiente da criança para que gere aprendizagem e ela acomode e assimile esse novo conhecimento. Esses fatores que são complementares envolvem mecanismos bastante complexos e intrincados que englobam o entrelaçamento de fatores que são complementares, tais como o processo de maturação do organismo, né? E aí, o que é a maturação? Dentro do pensamento piagetiano, a maturação é a transição de uma fase para outra. Piaget, quando ele pensou, ele refletiu sobre a sua teoria, ele colocou algumas fases do desenvolvimento cognitivo, né? Que dentro do nosso módulo, a gente só vai focar em duas, a pré-operatória e a sensório-motor. E dentro dessa fase de maturação, é a passagem de uma fase para outra, né? Aquilo que o aluno ele consegue, aquilo que a criança ela consegue desenvolver de conhecimento para superar aqueles desafios daquela fase e seguir adiante na ampliação do seu repertório, do seu conhecimento. Essa busca do organismo da criança por novas formas de adaptação envolvem dois mecanismos distintos que, apesar de distintos, eles são indissociáveis e se complementam, que é a assimilação e a acomodação. Tá? E aí a assimilação é a forma como a criança interioriza aquele conhecimento, né? Consiste na tentativa do indivíduo em solucionar uma determinada situação a partir de estruturas cognitivas que ele possui naquele momento. Ou seja, uma situação de contagem, ele vai buscar repertório dentro daquilo que ele já sabe, que ele já conhece, né? Uma resolução de problema,
ele vai desenvolver estratégias próprias para poder chegar no resultado esperado. Já a acomodação é quando ele consegue, né, modificar aquela estrutura cognitiva, aquela estrutura mental e consolidar aquele conhecimento. No modo geral, toda experiência ela é assimilada, né, ou seja, uma estrutura de ideias já existentes, os esquemas mentais, eles geram essa transformação, gerando um processo de acomodação na criança. Aí, como eu já havia dito, o Piaget ele considera 4 períodos no processo, e aqui no nosso foco são apenas 2, que é objeto de estudo também da Constance Camille: o sensório motor e o pré-operatório. No recém-nascido, essas funções mentais limitam-se ao exercício dos aparelhos de reflexos inatos. A gente acha que a criança, quando ela é recém-nascida, ela não se desenvolve nas estruturas matemáticas, mas ela se desenvolve através do reflexo, através da percepção, o engatinhar, a percepção do espaço em si. É uma estrutura matemática, né? Ela está desenvolvendo os sentidos, a capacidade motora dela, né? E o próximo período é o pré-operatório, que vai ultrapassar o espaço da educação infantil e vai justamente chegar no ensino fundamental, que ele vai até aproximadamente os 7 anos, que é onde a criança ela adquire a questão da quantificação e o símbolo. Ela começa a fazer essa relação. O mundo que a gente vive, ele é matemático. Aonde a gente olha, a gente vê símbolos geométricos, a gente vê números, a gente vê quantificações, a gente vê representações simbólicas. E a criança, quando ela adquire essa noção, esse conhecimento, ela já está nessa fase pré-operatória, tá? E quando ela toma consciência dessa linguagem, ela já tem esse conhecimento acomodado. Então, o nosso intuito nesse módulo é que a gente perceba nas nossas crianças da educação infantil o trabalho que é feito com eles, não na matemática enquanto disciplina, mas o conhecimento matemático enquanto área integradora na infância. Tudo que a gente pode desenvolver enquanto conceito numérico, tá? Através de jogos, através de brincadeiras, através de situações de contagem, através de agrupamentos, através de problematizações que a gente faz de forma inconsciente, para que a gente comece a tomar consciência do trabalho que a gente faz em sala de aula e faça isso de forma intencional, para que essa criança ela passe para a educação, para o ensino fundamental, tendo consciência das operações matemáticas, das noções matemáticas, né? De forma mais ampla, tá? E queria dar as boas-vindas para vocês no nosso módulo e boa sorte para vocês.